Fala galera, bora falar dessa desclassificação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. O Cruzeiro, que na tarde de ontem, fez esse jogo aí contra o América pela semifinal do Campeonato Mineiro, empate em 1 a 1 e o Cruzeiro foi eliminado nas penalidades aí, infelizmente, Mas vamos lá, O Cruzeiro que foi a campo sem a ausência com a ausência do Matheus Pereira, por conta de tudo que envolveu durante a semana, negociação com o Zenit, a quase ida do Matheus Pereira ao Zenit, e aí nos últimos segundos voltou atrás de Matheus Pereira, permaneceu no Cruzeiro, mas a justificativa do técnico, bem profissional inclusive, decidiu por não nem relacionar o Matheus Pereira para o jogo por conta dessa situação e porque não seria justo. O time se preparou para jogar sem ele o jogo contra a América. E aí, obviamente, o técnico optou por, já que montou o time sem o Matheus Pereira, com a cabeça lá na Rússia, não poderia atuar. E isso é um recado para qualquer jogador de que, se estiver negociando com outro clube, jogando no Cruzeiro, ou estiver ou com a cabeça em outro lugar que não seja no Cruzeiro, não vai ser nem relacionado, não importa quem você seja. Até porque também, não, para mim não foi o crucial para o Cruzeiro ter sido eliminado, foi a ausência do Matheus Pereira, e de longe não foi isso, mas enfim. E aí, o Cruzeiro optou então por colocar no lugar do Matheus Pereira o Caio Jorge, mas o Eduardo fez a função do Matheus Pereira e o Caio Jorge, voltando aí após muitos jogos fora por conta daquela lesão, já voltou jogando em uma partida decisiva na ponta direita, porque o Cruzeiro tem essa carência no elenco, e aí o Caio Jorge era o que chegava mais perto ali, que poderia entregar. O Marquinhos também, obviamente não podemos ser injustos, porque fez boas atuações até agora com a camisa do Cruzeiro. E aí, o jogo, em si, o Cruzeiro fez uma partida de igual para igual com o América. E isso é legal? Não é. Porque o América está na Série B e o Cruzeiro fez investimentos para brigar por título na Série A desse ano. Então, automaticamente, você tem que estar um nível acima do seu adversário. E não jogando de igual para igual com ele. E foi assim no jogo da primeira fase, foi assim no jogo da semana passada e foi assim no jogo de ontem também. O Cruzeiro, ele foi de igual para igual, só que ele teve momentos de domínio no jogo maior do que o América. Você acha que o Cruzeiro poderia ter tido uma atuação melhor e poderia ter saído classificado no tempo normal? Com certeza, com certeza. Pelos investimentos que o Cruzeiro tem e tudo mais, o Cruzeiro era para ter feito isso, mas não fez. O Cruzeiro jogou para ser desclassificado? Não jogou para ser desclassificado. Ele jogou para classificar, porém não foi o suficiente, precisava fazer algo a mais. É isso a minha opinião. Ah, mas o Cruzeiro eu entendo, ele está num momento de muita troca de técnico constantemente e agora, enfim, arrumou um treinador e no terceiro jogo dele, o segundo com a equipe titular, cai um jogo desse nível de importância, entre aspas, muitas aspas por ser Campeonato Mineiro, mas caiu esse jogo e aconteceu isso. Cruzeiro teve a oportunidade no primeiro tempo de fazer o gol numa jogadaça do Matheus Henrique, que pra mim é a disparidade do elenco do Cruzeiro. É o Matheus Henrique que vai fazendo ótimas atuações. O Matheus Henrique é o camisa 10 do Cruzeiro, não é o Matheus Pereira, é o Matheus Henrique, e fez uma jogadaça ali que culminou num chute que o goleiro da América defendeu, lá no campo. E teve outras oportunidades, após o gol. E aí, aos 32 minutos do primeiro tempo, a América chegou poucas vezes ao gol do Cruzeiro. E quando chegou, foi a mesma tônica. Precisava de uma oportunidade para chegar lá e fazer. Uma jogada do Adson, que veio ali pelo lado direito, do ataque do América. Cruzamento, deixou o Marlon, jogador do América, sozinho entrando na área. O William, péssimo como lateral direito. Péssimo defensivamente. Merece um banco urgente, deixou o Marlon sozinho e foi lá o Marlon e abriu o placar numa falha também do Cássio. De novo o Cássio tomou um gol numa bola defensável e o América saiu na frente. O Cruzeiro reagiu imediatamente, com uma falta cobrada pelo Eduardo em batida curta, e o Lucas Romero de fora da área fez um golaço ali, que foi um chute que foi certinho, foi um perfeito, um golaço do Lucas Romero para empatar o jogo. O Cruzeiro teve uma oportunidade logo em sequência ao gol de virar o jogo, que foi um contra-ataque que o Cruzeiro puxou, que culminou numa jogada que cai no pé do Caio Jorge, e o Caio Jorge
Na verdade, esse lance foi antes do gol da América, né? Tô confundindo aí. Mas teve essa jogada que o Cruzeiro poderia ter aberto o placar, que o Caio Jorge sai ali, cara a cara com o goleiro e tenta bater e acabou sendo desequilibrado ali, né? Um lance bem interpretativo ali que o juiz resolveu, né, marcar a favor do América, porque viu em campo, né, o que não teria acontecido, o VAR só confirmou. Né, um lance interpretativo poderia tanto ser pênalti quanto poderia não ser pênalti. E aí, o Cruzeiro, logo que empata o jogo, né, esse lance aí foi inclusive antes do gol da América e de tudo ter acontecido. E aí, o lance que o Dudu faz uma jogadaça, tinha o Gabigol e tinha o Caio Jorge, optou pelo Caio Jorge na esquerda, o Caio Jorge na cara a cara, chutou e o goleiro defendeu, perdeu um gol incrível aí também, né? Poderia ter tocado pro Gabigol, mas dá sede do atacante, gente. Vai culpar o Caio Jorge por não ter tocado. Era isso que eu tava falando, para de tocar, vamos finalizar. Ele finalizou, o goleiro defendeu, infelizmente, fechou o ângulo bem ali, Matheus Mendes. E aí, o Cruzeiro foi para o intervalo com esse empate, já podendo sair com a vitória já no primeiro tempo, porque um jogo muito igual. Só que o América tem uma situação que o América vai lá e é incisivo e faz o gol, o lance é perigoso. O América teve uma chance que a bola desviou e quase poderia ter matado o Cássio também antes dos gols acontecerem. E aí o Cruzeiro vai lá e tem o domínio da posse de bola e de vez em quando vai lá e faz uma jogada dessa. Era para o Cruzeiro ter tido 4, 5, 6 oportunidades de fazer esse gol no primeiro tempo. Tanto que o gol do Cruzeiro saiu numa jogada bem despretensiosa que ninguém imaginava. Né? E aí veio o segundo tempo, o Léo Jardim não, optou por não mexer no intervalo, o Cruzeiro voltou com chance ali de fazer o 2-1, dominando o jogo ali, as linhas lá em cima, acima do meio campo ali, o Cruzeiro podendo fazer o gol da virada, e aí aos 20 minutos do segundo tempo ele começou a fazer a substituição e tirou o Kaique e colocou o Marlon, porque o Kaique e o Marlon é aquela situação, né, em termos técnicos. Quando o Marlon joga, você sente falta do Kaique. Quando o Kaique joga, você sente falta do Marlon. E por aí vai, essa tônica da lateral esquerda do Cruzeiro, que vem fazendo péssimas atuações. E talvez seja por uma questão tática que o Leonardo Jardim vai ter que mexer nesse time do Cruzeiro, tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita, que defensivamente o Cruzeiro é uma avenida e os adversários conseguem chegar com facilidade pelas pontas do Cruzeiro, muito fácil, né? E a zaga do Cruzeiro, recompondo, acaba sobrando um espaço ali, igual aconteceu no gol da América. E aí, uma substituição para mim normal. A substituição que eu não gostei, que eu gostei também na verdade, né, foi a saída do Eduardo, que não agregou em nada no jogo, só no lance do gol praticamente. Foi uma jogada ali bem, como é que fala? Uma jogada que pode ser treinada inclusive, às vezes foi treinada aquilo ali, pode acontecer várias vezes, vamos ver, né, quando tiver um jogo do Cruzeiro. E o Marquinhos entrou no lugar do Eduardo, e o Marquinhos também para mim não agregou muito ao time do Cruzeiro mesmo após essa substituição. E o Cruzeiro foi martelando aquele gol ali, né, foi tentando. Teve uma jogadaça do Dudu, né, uma roubada de bola, na verdade, do Dudu em cima do Mariano, e o Dudu tocou pro meio da área, o Gabigol teve duas oportunidades, né, de fazer o gol e não fez, né, e aí a bola, inclusive, uma ele chutou, o zagueiro cortou no rebote, a bola pegou na mão dele, o lance já não valia nada, o Gabigol chutou ela por cima do gol, e aí o Cruzeiro poderia ter virado o jogo também nessa chance, e aí o América teve algumas escapadas onde poderia ter feito gol no Cruzeiro, né? Aí o Cruzeiro, aos 35 minutos do segundo tempo, tira o Caio Jorge e põe o Bolasco, que o Caio Jorge estava voltando de lesão, uma substituição certeira. Eu, inclusive, achei que o Caio Jorge demorou a sair por conta que não era nem pelo que ele estava jogando, porque também não estava agregando tanto naquela parte do jogo, porém, também estava voltando de lesão e o treinador acabou optando por deixar ele muito tempo em campo. Na minha opinião, foi um risco que não deveria ter sido corrido. Entrou o Bolasco, que tentou alguma coisa, mas não conseguiu, e aí sai o Dudu e entra o Christian, e o Dudu saiu meio frustrado, inclusive, porque tava. O Dudu, ele não. O ataque do Cruzeiro tava faltando algo. O Gabigol não tava jogando bem, o Dudu não tava jogando bem, Caio Jorge não tava jogando bem naquela altura do campeonato. Até o Marquinhos, que já havia entrado, também não estava jogando bem. Né, que era a trinca ali de 4 jogadores no ataque do Cruzeiro, infelizmente estavam mal, né? O Cruzeiro estava conseguindo algumas jogadas ali que de vez em quando chegava, né? Mas não oferecia tanto perigo. Algumas o goleiro do América até fez boas defesas. E aí, vamos, né? Um pênalti pro América aos 49 minutos do segundo tempo. Foi marcado tipo aos 47, o pênalti foi aos 47, a cobrança já foi aos 51, praticamente. O VAR foi analisar um lance interpretativo, na minha opinião, que o árbitro de campo viu
no campo e viu que o Marlon pega a bola primeiro e não pega o pé do jogador, porque não tinha como ele tirar o pé mais, cara. Ele tirou a bola, você deixa o pé, você vai tentar recolher o pé, pega no adversário e a bola já tinha mudado de trajetória. Pra mim não foi pênalti, pra mim o Cruzeiro foi aquela questão que a gente fala da Federação Mineira sempre e da situação. Toda vez que um lance interpretativo é contra o Cruzeiro, eles vão e marcam, sempre levam pro lado de lá e nunca pro lado de cá. O lance no primeiro tempo, que foi em cima do Caio Jorge, levaram na interpretação que não era pênalti. O lance que o árbitro viu que foi o pênalti do Marlon nos acréscimos, levaram na interpretação que foi pênalti. Então sempre é a mesma tônica e, por mim, o Cruzeiro abandonava esse campeonato ano que vem. Por quê? Uma coisa é o Cruzeiro ter faltado a parte dele ter feito para se classificar para a final. Isso aí eu não isento. Isso eu não isento. Agora, a arbitragem também influenciou em várias questões no Campeonato Mineiro e o Cruzeiro vai ter que ir atrás, porque o Cruzeiro não pode entrar para uma disputa de Campeonato Mineiro dessa forma. Eu sou a favor totalmente do Cruzeiro despejar o Campeonato Mineiro para lá e nem disputar essa competição mais. É a minha opinião e por mim essa competição poderia acabar porque não serve para nada. Serve para isso aí, ó. Para acontecer essa merda que aconteceu no início da temporada e o Cruzeiro tá nessa lama. E aí veio a cobrança do Jonatas, o Cássio fez uma defesa, né? O Jonatas também bateu mal aos 51 do segundo tempo. Aí você fala assim, cara, é hoje que o Cruzeiro vai classificar. Por quê? O cenário reverteu todo pro lado do Cruzeiro. O América não se abalou psicologicamente. E se fosse o Cruzeiro teria se abalado psicologicamente e dali pra lá já não tinha mais o que fazer. E não, o América buscou forças após um pênalti perdido aos 51 do segundo tempo, onde o Cássio iria ser o herói da situação. O Cássio iria ter seu jogo de herói, porque fez essa defesa e salvou o Cruzeiro, levou a disputa pros pênaltis e aí veio a disputa de pênaltis. E, meu Deus do céu, como tem displicência no time do Cruzeiro até hoje, cara. Como que tem tanta displicência no time do Cruzeiro até hoje. E aí, o América foi acertando um pênalti. Aí o primeiro pênalti o William bateu lá no canto, a mesma cobrança que o América cobrou. A diferença é que o cara bateu com força e com estilo lá no canto e o William tentou fazer a mesma coisa. E o Matheus Mendes pulou e catou, defendeu o primeiro pênalti já para ferrar com o psicológico do Cruzeiro. Aí você vê, o América perdeu um pênalti aos 51 do segundo tempo e não ferrou com o psicológico. Foi para as cobranças de pênalti com o psicológico perfeito. O Cruzeiro perdeu o primeiro pênalti e dali para frente já era. E aí o América converteu o seu, o Matheus Henrique converteu perfeitamente. E aí veio a cobrança que foi uma tristeza. O América cobrou, fez o gol, né? 3-1 para o América. E aí o Marlon veio para bater o pênalti e sentou o canudo para a linha de fundo. Nem viu a direção do gol, um pênalti displicente do Marlon. Que eu nem posso falar porque eu não tenho advogados suficientes para me proteger caso eu fale dessa forma. Mas o Marlon é isso aí, né? O Marlon é isso aí, resume muito o que eu queria falar. E o William é a mesma coisa. Apesar da cobrança do William, achar que foi mérito do goleiro também, apesar da cobrança do William não ter sido tão boa. Mas a do Marlon foi completamente displicente. A gente viu ali que foi um erro do jogador, né? Um erro, né? Que nesse período que o Cruzeiro não vai jogar, eu ainda vou falar um pouco sobre isso, porque eu tenho muito a falar e nesse vídeo não vai ter como falar tudo que eu quero. Só fazer o resumo do jogo. E aí, o América teve a chance de liquidar o Cruzeiro. E o Figueiredo bateu, o Cássio pegou, e aí o Cruzeiro manteve vivo, o Gabigol bateu, fez o seu gol, né? O Cruzeiro manteve, aí se o América fizesse na última cobrança, estava classificado. O Marlon foi perfeitamente, bateu de cavadinha, matou o Cássio para fazer a classificação do América final do Campeonato Mineiro, onde vai encarar o Atlético. E agora o Cruzeiro vai ter 35 dias, 36 dias sem jogo, até a estreia do Campeonato Brasileiro. O Léo Jardim vai ter uma pré-temporada que era tão sonhada. Esse é o lado bom, entre aspas, né, da situação, que não acaba com a temporada do Cruzeiro por causa disso. O Cruzeiro vai ter 36 dias para se preparar para começar o Campeonato Brasileiro, que é a competição importante do ano. E a Copa do Brasil é só no final de abril e a Sul-Americana é só na primeira semana de abril. Né? Ele vai praticamente voltar já jogando essa estreia de Campeonato Brasileiro e já vindo numa estreia de Sul-Americana em sequência. Né, que ainda não foi decidido e vai ser decidido no decorrer do próximo mês, enquanto o Cruzeiro estiver aí se preparando para essas estreias. Então, o Cruzeiro teve
cerca de 40 dias de temporada, onde foi um desastre, onde teve três treinadores, né? Onde teve três treinadores, teve o Wesley Carvalho, teve o Fernando Diniz e teve agora esses dois jogos aí, 3 jogos do Léo Jardim, e o Cruzeiro vai poder corrigir essa rota agora, né? E não era o que eu queria falar, eu tenho muitas coisas a falar e eu vou falar porque tem 36 dias para me falar sobre isso ainda, mas é isso, sobre o jogo é isso. Cruzeiro poderia ter feito mais? Poderia. Poderia ter classificado com o que fez? Poderia. O América foi mais competente? Foi, mais cirúrgico. E classificado com justiça, o América fez uma campanha aí que foi mal, né? Porque o América teve chance de ir melhor no campeonato. Porém, ele chegou com justiça final e é isso, cara. Fazer o quê, ué? E o Cruzeiro é isso. Agora é isso que eu tô falando. O lado bom disso é que a gente vai ter 36 dias para se preparar para começar uma temporada. E esses 40 dias tem que ser apagado, tem que ser para olhar os erros e ser corrigido, né? E agora realmente vai ter esse período aí, que é onde a temporada realmente começa dia 29 de março. Esse recorte até agora foi uma situação aí pro Cruzeiro ficar esperto, e ele tem rotas para corrigir. O Leonardo Jardim vai ver jogador que está fazendo sacanagem com o Cruzeiro para corrigir, e até lá o esquema tático que ele vai implantar no time do Cruzeiro, e eu respaldo completamente o Leonardo Jardim. E agora minha crítica aos jogadores e à diretoria: 50% é culpa da diretoria, 50% culpa dos jogadores. Leonardo Jardim eu vou passar pano pro Leonardo Jardim até eu ver uma situação que eu falo, é culpa do treinador, e por aí for várias insistências. Mas até lá, eu vou passar pano pro Leonardo Jardim. Pra mim, diretoria e jogadores têm que ser cobrados. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter me ouvido aí, né? E até a próxima aí. Vou voltar com aquela famosa análise, né, de começo de temporada, que agora que a temporada vai começar, né? 40 dias jogado no lixo, e agora a temporada realmente vai começar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.